Então, queria, em primeiro lugar, né, agradecer ao nosso palestrante, que a gente aí teve que ir, sabemos da rotina atribulada, né, do doutor do doutor Valmir, desculpa, Valmir, né? Mas que foi entre indas e vindas, né? A gente esteve na controladoria já o ano passado, já combinou lá atrás a importância dessa formação para supervisores e supervisoras. Hoje a gente está iniciando, vocês, na verdade, estão estreando, né? O nosso convidado de hoje está estreando uma outra modalidade de formação do Sindicato APASE, né? Que é a possibilidade de fazer a formação em serviço no horário de trabalho, no horário de estudo da supervisão, né? De forma híbrida, né? Então, o pessoal está lá. As segundas-feiras normalmente é o dia que tem reunião como dirigente, no período da tarde, estudo das equipes, né? E aí a gente, como um sindicato que quer contribuir com a formação da supervisão de ensino no cotidiano, a gente está aí inaugurando uma outra forma, que é a possibilidade de estarem lá nas diretorias de ensino, por esse estado aí, né? Acompanhando uma sessão de estudos de qualidade, né? Para orientar o trabalho da supervisão do seu cotidiano. E é com prazer imenso que eu gostaria de convidar, né, o nosso palestrante de hoje. O nosso palestrante de hoje, vou pedir para o doutor Valmir Gomes Dias vir aqui na mesa junto comigo, agradecer a disponibilidade do doutor Valmir em estar aqui conosco, né? O doutor Valdir, ele é o ouvidor-geral do Estado de São Paulo desde maio de 2023. Ele integra a Controladoria Geral do Estado, que é um órgão novo, né? Que vem, né? Que na verdade existia já na União, mas no Estado ele é um órgão novo, né? Recente, digamos assim, né? Desde 2023. Com encarregado da proteção. Ele é auditor federal, né, de finanças e controle da Controladoria Geral da União, então você é um servidor de carreira federal, né, que para nós que somos também servidores de carreira, né, a gente precisa, é um servidor de carreira dentro dessa atribuição da Controladoria Geral no âmbito federal, então ele é um auditor, né? Até novembro de 22 ele era o ouvidor-geral da União, né? E a qualificação dele, ele é mestre em administração pela Federal da Bahia, com especializações em controladoria e finanças pelo Mackenzie do Rio. Ele também é especialista em combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e atua ainda como professor da disciplina de tratamento de denúncias do curso de pós-graduação em controle, detecção e repressão a desvios de recursos públicos da Universidade Federal de Lavras e em outras disciplinas relacionadas à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados, que também é algo que a supervisão do seu cotidiano tem atuado. Então, eu vou pegar e passar a palavra para o professor, o doutor Valmir trouxe aqui uma apresentação, né? Mas já vou antecipando aí, ó, assim, a nossa conversa, doutor Valmir, que o senhor pudesse explicar, né, para a gente o que mudou, né, quando a ouvidoria vai para essa caixinha nova que é a controladoria. A supervisão de ensino, ela que trata das ouvidorias no âmbito das diretorias de ensino, né? Então, tudo que chega de ouvidoria é solicitado à supervisão que vá em loco verificar para dar retorno, né? E também é a supervisão que no âmbito da integridade do serviço público que apura indícios de irregularidade, né? Então, e que
representa superiores no âmbito do descumprimento de legislação. Então, por tudo isso, a gente entende que está intrinsecamente ligado ao papel, né, da ouvidoria, e a gente quer dialogar um pouquinho sobre como a gente pode melhorar nossa ação supervisora, entendendo um pouquinho melhor dos trâmites da ouvidoria dentro da controladoria. De antemão, quero agradecer muito a pessoa tenha aceitado o nosso convite e que esteja aqui para dialogar com a gente. Pessoal que está nos assistindo, nós vamos passar a palavra para o Dr. Valmir, ele vai já fazer a apresentação dele. Quem tiver qualquer dúvida, pode se inscrever no chat, pode pedir a palavra, tá certo? Quem estiver aqui também. E a gente vai, vamos fazer aqui uma apresentação dialogada, mas assim, vamos pegar e deixar, ver se de repente a apresentação do Dr. Valmir não vai, durante a responder alguma questão que pode esperar, né? Um pouquinho demais, um pouquinho a mais, que eu preciso avisar os nossos colegas ansiosos, né? E apoiantes em relação a isso. Muito obrigada, doutor Valmir, pela gentileza em ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Cumprimentar aqui os colegas que acompanham presencialmente também, no meio virtual. Agradecer o convite da diretora-presidente, Laura Almeida. É uma satisfação poder conversar um pouquinho com vocês sobre a atividade de ouvidoria, sua relação com a integridade pública e também falar um pouco sobre o canal de denúncia do Estado. Né? Para vocês terem uma ideia, só de antemão, a CGE, na verdade, ela foi criada numa lei de 2021 do Estado, regulamentada em 22, e agora, no final de 24, a gente teve a reestruturação novamente já da CGE, ampliando as suas funções. Então, realmente é um órgão bem novo. A gente que é servidor público sabe que 2, 3 anos é algo muito novo para os tempos da administração, né? Então, para essa ideia, em 2023, a gente fez uma pesquisa de percepção de integridade no Estado, pouco mais de 17 mil servidores responderam, e repetimos essa pesquisa também com esse volume significativo de servidores respondendo. E na pesquisa de 24, menos da metade conhecia, sabia os procedimentos de como realizar uma denúncia. Então, sempre tem que ter essa oportunidade importante de conversar, porque há várias categorias de servidores que não estão no escritório, no seu dia a dia, podendo receber as mensagens do sistema SEI, ou as mensagens que vêm pelo e-mail, estão no dia a dia nos corredores escolares, ou na rua, no caso do atendimento de um agente policial, né? Enfim, temos várias, o pessoal que atende no posto de saúde. Então, temos várias carreiras, vários profissionais que não estão no dia a dia recebendo essas mensagens, vamos dizer, institucionais, e vão ter a oportunidade de conversar, especialmente com o público, como da base de supervisores de ensino, que tem uma capacidade de serem identificadores realmente, no âmbito de suas atividades, isso é muito importante. Então, está apresentado? Como é que está apresentada a apresentação? A ideia é dar um panorama geral sobre o papel da ouvidoria e a gente ir fechando na questão mais específica do papel da ouvidoria em relação à integridade e no tratamento sobre a denúncia de assédio moral, que é um tema que foi solicitado aqui para a gente conversar um pouco hoje, né? Vai passar por onde? Vai passar por aqui. Vai passar por lá? Não. Então, tá bom. Então, quando a gente fala sobre o papel da ouvidoria na promoção da integridade, antes da gente entrar no tema propriamente dito, considerando que a CGE é um órgão novo, acho que vale a pena um panorama do que como está estruturada a Controladoria Geral do Estado. Então, a Controladoria Geral do Estado, ela tem hoje uma estrutura finalística composta de 5 subsecretarias. Então, temos uma subsecretaria que é a Auditoria Geral do Estado, que é responsável por fazer a auditoria governamental do Poder Executivo. Então, tem esse papel, especialmente nas secretarias. Então, as secretarias não têm auditorias próprias. A CGE faz a auditoria de todas as secretarias. Então, essa é uma primeira subsecretaria.
Uma outra subsecretaria é a Secretaria que é a Corregedoria Geral do Estado. Então, agora, nós temos a Corregedoria Geral, que tem esse papel de ser órgão central do sistema correcional do Estado. Então, cabe a Corregedoria, com a operação recente, conduzir, por exemplo, PADs, a depender dos processos administrativos disciplinares de algumas relacionados a alguns agentes públicos, mas também de estruturar um sistema para que as secretarias possam ter também as suas corregedorias setoriais, que a gente chama de setoriais. Algumas secretarias terão essas corregedorias, outras pelo porte ou pelo volume de atividade não justifique ter uma corregedoria própria, terão uma área responsável por pegar e fazer pelo menos a apuração preliminar. Isso vai depender de uma regulamentação mais específica. Por enquanto eu estou falando lá, não pode ficar aqui. Então, temos a Corregedoria Geral que faz, que apresenta, por exemplo, as normas gerais sobre a questão da apuração disciplinar, tanto de agentes públicos quanto de pessoas jurídicas com relação ao Estado. Então, se uma empresa praticou uma fraude numa licitação, a Corregedoria pode fazer um processo de apuração de responsabilidade, multar essa empresa, e essa empresa pode pedir, por exemplo, fazer um acordo de leniência, mas, enfim, esse é outro termo, pode ser outra oportunidade de corregedor deve falar, mas é importante que vocês tenham essa ideia. E, por exemplo, avocar páginas. Digamos que um órgão não está conduzindo adequadamente um processo administrativo disciplinar, a Corregedoria Geral ela tem a competência para avocar, para assumir esse PAD e tocar de forma centralizada também. Então, isso é algo recente que a Controladoria até o final do ano não tinha essa competência, mas a partir de janeiro, com a vigência da nova estrutura, já passou a ter. Temos também a Subsecretaria de Integridade Pública e Privada, que conduz os programas de integridade dos órgãos, orienta, é o órgão central de integridade, orienta as unidades gestoras de integridade de cada órgão e entidade do Poder Executivo, e cuida também da parte de transparência ativa. Por exemplo, o Portal da Transparência é essa Subsecretaria de Integridade Pública e Privada que cuida. Né? Temos também a Subsecretaria de Combate à Corrupção, que ela é nova, ela não existia na estrutura anterior, e essa subsecretaria, ela, basicamente, vamos dizer assim, ela tem o papel de fazer o trabalho junto com outros órgãos de defesa do Estado. Por exemplo, quando a auditoria detecta uma fraude e precisa aprofundar as investigações junto com a polícia, entra, então, com essa subsecretaria de Combate à Corrupção, que faz esse trabalho de operações especiais, por exemplo, com polícia, Ministério Público, essas outras frentes. E, por último, temos a subsecretaria de gestão corporativa, mas isso é comum a todas as secretarias, então eu estou focando nas finalísticas, né, das atividades fim da Controladoria. E, por último, mencionar a Ouvidoria Geral do Estado, que hoje eu estou à frente, que tem o papel de órgão central do sistema de ouvidoria, também o papel de zelar pela transparência passiva do Estado, então, quando há um pedido de acesso à informação, os SICs são supervisionados pela Ouvidoria Geral, e também os recursos, quando há uma negativa de acesso, pedido de informação, e o cidadão recorre na primeira vez no órgão, a segunda instância já é a Controladoria por meio da Ouvidoria Geral do Estado. E nós temos o papel também de supervisionar, então, a atividade de todas as ouvidorias, de todos os órgãos e entidades do Estado de São Paulo, do Poder Executivo. Então, em linhas gerais, essa vamos dizer assim, a estrutura finalística da Controladoria Geral do Estado. Isso acaba ajudando muito, porque quando a gente identifica algum problema, dentro mesmo da própria estrutura da Controladoria, você tem outras áreas com competências complementares. Por exemplo, não cabe à ouvidoria apurar denúncia. A ouvidoria ela verifica se a denúncia tem os elementos mínimos para ir para a apuração. E quando uma denúncia é enviada para a Controladoria, por exemplo, a nossa ouvidoria, se ela for de competência da CGE, a gente já manda direto para a Corregedoria Geral ou para a auditoria, dependendo do tipo de denúncia. Por exemplo, com a denúncia de uma licitação, que precisa de uma auditoria para verificar, a gente vai enviar para a auditoria. Se for uma conduta de um agente e tiver elementos mínimos, a gente vai enviar para a Corregedoria. Então, isso eu vou detalhar um pouquinho mais na frente na apresentação, mas, em linhas gerais, seriam essas frentes, essas grandes macrofunções da Controladoria Geral do Estado. Só para o próximo, por favor.
Para contextualizar, para a gente entender um pouco melhor o papel da ouvidoria como um todo, né, a Constituição Federal ela traz alguns direitos, né, fundamentais, né, dos cidadãos e traz lá no artigo 5º e no artigo 37 traz lá sobre os princípios da administração pública e deveres da administração. E tanto no artigo 5º, que vem trazendo, por exemplo, o direito fundamental do acesso à informação, né, a questão da preservação da privacidade, né, no artigo 37 vem falar sobre o direito, sobre que é dever do Estado disponibilizar meios para que o cidadão possa representar em face de ilegalidades, né, que possa fazer reclamações, que possa solicitar informações da administração pública. Então, esse papel, em que pese não está escrito ouvidoria, né, a ouvidoria acaba tendo uma atuação muito forte nesse sentido. E com a Lei 13.460, que é a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, que é de 2017, acabou vindo uma uniformização da atuação das ouvidorias públicas. Então, já tem ouvidoria há décadas no Brasil, mas em 2017 a gente passou a ter um modelo mais uniformizado no plano nacional. Pode passar. Vem trazendo a questão da participação, proteção e defesa do usuário. Nessa lei, que vem lá no seu artigo 10º, no artigo 10, a questão do cidadão poder se dirigir à ouvidoria para fazer as manifestações. Dentre as manifestações, nós temos elogio, sugestões, reclamações, denúncias, né? E nas regulamentações de outro tipo de manifestações, que no nosso caso aqui a gente, no Estado, tem a solicitação de providências também, né? Já outra lei, que não menciona diretamente a ouvidoria, mas que vocês conhecem bem, a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, que entrou em vigor em 2012, traz direitos de acesso à informação e no Estado acaba que a Ouvidoria Geral do Estado tem esse papel também de supervisionar a atuação da lei de acesso e em vários órgãos o serviço de informação ao cidadão está na estrutura da ouvidoria, que pese a lei não determinar isso, não há essa necessidade, mas alguns modelos, alguns órgãos e entidades preferiram adotar esse modelo para otimizar. Afinal de contas, são todas manifestações cidadãs, só que de leis diferentes. Então, para otimizar, a gente acaba tendo isso. E buscando o quê? Melhorar o serviço público, melhorar a atividade pública. E quando a gente fala de lei de defesa do usuário, a 13.460, ela traz o conceito de serviço público, a prestação do serviço pelo Estado, mas também a atividade administrativa de seus agentes. Então, a atuação de um agente público durante o exercício da sua função, também é considerada serviço público. Então, esse é um ponto importante, né? E temos a Lei 13.608, de 2018, que traz as garantias para os reportantes de ilícitos ou irregularidades em face da administração, que dá mais um suporte para a gente ter proteções especiais ao denunciante. E também vou mencionar um pouquinho de forma mais detalhada daqui a pouco. Mas, então, a gente tem essas frentes aí na ouvidoria focadas na melhoria do serviço público. E, quando eu falo serviço público, é esse sentido amplo que a lei traz, né? Os serviços propriamente ditos, vamos dizer assim, e a atividade administrativa de seus agentes, né? Então, próximo, por favor. E no caso da controladoria, como é um órgão novo, né? Então, a gente acabou juntando essas atividades e a gente, em 2023, lançou um plano anticorrupção do Estado de São Paulo. Esse não é um plano da Controladoria, do Estado, né? Então, tem um comitê composto por vários secretários de Estado, mas, atualmente, esse plano ele já tem 118 ações, né? E contempla dezenas de ações relacionadas à ouvidoria, transparência, integridade, então, que permeia a nossa atividade. Então, muito da nossa atividade está focada na execução das ações do plano. Por exemplo, a unificação do canal de ouvidoria e de acesso à informação. Era uma ação do plano que a gente cumpriu com o lançamento da plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação Fala SP, né? É um exemplo. Passar o próximo, por favor. Então, tem vários eixos aí
no plano de corrupção, né? Outra entrega, o decreto que estabeleceu o programa de proteção a denunciantes do Estado de São Paulo. Também estava previsto no plano de corrupção, né? O próximo exemplo de ações que a gente tem que entregar ainda, né, estão previstos para o ano que vem. A integração do canal de denúncia do Estado com outros órgãos de defesa que não sejam do Poder Executivo. Por exemplo, integrar o canal de denúncia do Poder Executivo com o Ministério Público, com o do Judiciário. Não quer dizer que eles vão usar o nosso canal para o tratamento das denúncias que eles recebam, mas que a gente consiga enviar as denúncias que a gente receba aqui e que tenham competência deles por meio do canal, sem ter que fazer ofício, mandar por e-mail, que sempre tira um pouco da segurança desse processo. Então, temos entrega também prevista até o final do ano, de incorporar inteligência artificial à plataforma, para a gente conseguir dar mais celeridade e ganhar também um aprofundamento de algumas informações, cruzamentos que manualmente são impossíveis. Com a IA a gente conseguirá fazer, porque a gente vai entregar. Né, Pablo? Né? Assinar, compromisso assumido do grande Zé Pablo. Não, e o Felipe, que é o chefe do Pablo, vai falar, olha, Felipe está de férias ainda? Está de férias, o Pablo assumiu pelo Felipe que está de férias o compromisso que vai entregar em dezembro, né, a IA. Né, mas esses são exemplos aí de algumas entregas que a gente tem no plano anticorrupção. E também a gente está, acho que tem muito a ver com a preocupação aqui de todos, também uma campanha, lançar uma campanha de divulgação, realizar, na verdade, uma campanha de divulgação do canal de denúncia. Porque se os servidores, menos da metade dos servidores, conhecem como fazer a denúncia, imagina o cidadão que não é servidor público, né? Então, em tese, os servidores deveriam, o percentual de servidores que conhecem o canal, em tese é maior, né? A gente deduz que seja maior do que os cidadãos, né? Mas, então, a gente quer fazer uma campanha ampla para a população, também é uma entrega do plano anticorrupção. Próximo, por favor. Aí só, do radar, pode passar, fala das 118 ações, então o radar, anticorrupção tem, quem quiser, ou tiver interesse, basta jogar lá na internet, lá, Radar Anticorrupção São Paulo, está na página da CGE também, se entrar direto na página da CGE, vai estar lá na primeira página, Radar Anticorrupção, clica, tem um PI, com status de cada ação, previsão de prazo para cumprimento, tem uma série de informações lá. Por favor, pode passar. E aí, como a gente pode contribuir, então, para o ambiente de gestão pública íntegro e participativo por meio da ouvidoria? Né? Vamos lá, pode ir por próximo, para a gente otimizar. Eu dividi aqui em 3 eixos de atuação das ouvidorias, que é bom a gente entender o todo da atuação da ouvidoria, para que a gente possa afunilar ali nas especificidades de cada tipo de manifestação cidadã. Né? Então, primeiro ponto, a ouvidoria ela é um pilar de integridade, ela é uma instância de apoio à integridade nas organizações. Então, não há como a gente trabalhar a integridade nas organizações sem considerar o trabalho da ouvidoria, porque, afinal de contas, a ouvidoria acaba tendo papel de interlocução direta com o usuário do serviço, com o cidadão e com os próprios servidores, que é um ponto importante. A gente tem um conceito de ouvidoria que inclui a ouvidoria interna. O que é a ouvidoria interna? A ouvidoria interna é quando a ouvidoria recebe as demandas internas do órgão, dos próprios servidores. Então, os servidores têm os mesmos direitos do cidadão de fazer as manifestações de ouvidoria. Reclamação, elogio, denúncia, solicitar a providência por meio do canal de ouvidoria. Então, esse é um ponto importante e isso ajuda na integridade. Por quê? A partir do momento que a gente consegue identificar qual o tipo de demanda que é mais recorrente, o tema que está mais acontecendo, o gestor ele pode ter mais capacidade também para melhorar os procedimentos para evitar que o problema ocorra, para melhorar a qualidade ou para fortalecer aquele que está sendo bastante elogiado. Então, é um ponto importante. Próximo, por favor. E a gente entra na capacidade resolutiva, né, que seria, então, essa coleta ativa ou passiva de informações. Então, hoje, a ouvidoria não trabalha mais só de forma passiva, recebendo manifestações. Tem um papel de buscar as informações também. Eu vou falar um pouquinho lá na frente do conselho de usuários, por exemplo, que a gente faz uma consulta aos cidadãos que são voluntários para serem conselheiros de serviços dos órgãos, de entidades. Então, esse é um papel que é coordenado pela ouvidoria.
né, o retorno sobre a solução das demandas. É importantíssimo que a gente dê retorno efetivo sobre a solução das demandas, ainda que demore muito. Por exemplo, um processo disciplinar pode demorar meses ou até anos, dependendo do tipo de caso, mas que lá no final o denunciante ele receba o retorno sobre esse tratamento, né? Então, é um ponto importante. O manifestante, quando solicita um serviço, ou faz uma reclamação sobre o serviço que recebe, esse retorno também. Então, a gente trabalha sempre buscando isso, melhorar esse tipo de feedback aí, de retorno para os usuários, o que não é simples, mas a gente tem esforçado, por exemplo, hoje a plataforma, ela possibilita que a gente acompanhe isso em várias etapas da demanda, né, até a sua efetiva resolução. E também subsídio aos gestores, a partir da análise desse conjunto de demandas. Então, obviamente, é um ponto até da comunicação que eu vou falar ali no terceiro tópico desse slide, dar subsídio aos gestores, mantendo a privacidade e a proteção das informações restritas, obviamente. Então, são dados sobre principais temas, dados sobre principais tipos de demanda, sobre áreas mais demandadas. Isso é algo importante para que o gestor possa também aprimorar o serviço. Próximo, por favor. Quanto a canal de denúncia, o eixo principal é a proteção ao denunciante, que é a primeira. A gente trabalha basicamente com 3 camadas, vamos dizer assim. A proteção ao denunciante, a sua identidade, certo? Medidas anti-retaliação, no caso, quando não é possível preservar a identidade, por exemplo, e eu já adiantando um pouquinho do que a gente vai falar aqui, quando o denunciante ele quer denunciar, relatar um caso que ele sofreu um assédio moral, não vai ter como preservar a identidade dele, porque para ser apurado, ele vai ter que dizer, eu sofri um assédio moral. Então, nesse tipo de caso, a gente tem que ter medidas anti-retaliação, para que ele não sofra retaliação por ter denunciado um assédio moral. Porque a partir do momento que a gente faz uma denúncia de assédio moral, por exemplo, e não identifica, deixa genérico, determinado dirigente praticou assédio moral. A área de apuração não vai conseguir apurar, porque não sabe quem foi a vítima. E a vítima precisa ser ouvida. Então, tem situações assim, bem específicas que, por mais que, assim, que a identidade do denunciante, quando ele é a vítima, acaba sendo necessária para a condução do processo, né? Então, nesse caso, tem que ter medidas para assegurar, por exemplo, proteções anti-retaliação, ter segurança e rastreabilidade, né? Por exemplo, quando qualquer acesso na plataforma fica registrado. Se o agente da auditoria precisa acessar os dados cadastrais do manifestante, ele tem que justificar, fica registrado. E é impossível as ouvidorias, os órgãos, apagar qualquer tipo de registro da plataforma. Então, esse foi o ganho também de ter uma plataforma integrada, de forma centralizada. Fica tudo mais seguro e rastreável. Então, são pontos importantes também. E o último eixo é a alavancagem investigativa, que é o quê? Com um canal de denúncia mais bem estruturado e com várias ferramentas tecnológicas que preserve o denunciante, que dê mais possibilidade de levantamento de informações, por exemplo, a ouvidoria, quando ela recebe a denúncia, ela verifica. Esse agente público, ele é agente do órgão? Essa licitação ocorreu? Ocorreu. Faz o cruzamento. Já teve outra denúncia sobre isso e tal. Ele preenche um checklist lá dentro, fica armazenado, que vai para a área de apuração. Isso tudo ajuda nessa alavancagem investigativa. Faz uma série de cruzamentos. Obviamente, a ouvidoria não diz se procede ou se não procede. Não cabe à ouvidoria dizer que realmente deve ter acontecido ou não, mas cabe à ouvidoria verificar, olha, se trata realmente de um agente, essa licitação existiu. Então, esse fato relatado, se realmente ocorrido, seria uma hipótese de uma irregularidade, encaminha para a área de apuração com esses elementos. E aí cabe à área de apuração fazer a apuração preliminar, se for o caso, abrir um processo administrativo disciplinar e fazer o processo apuratório e dar esse retorno ao final para a ouvidoria, e a ouvidoria dá o retorno ao denunciante quando o denunciante é identificado, né? Porque se for anônima, não tem como dar retorno, né? Não adianta, não tem jeito. Se ligar para a gente lá e falar, olha, eu fiz uma denúncia anônima, eu não posso dar retorno sobre a denúncia anônima, porque eu não sei quem é a pessoa. Até por isso, o sistema não armazena nenhuma informação quando é uma denúncia anônima, não pede e-mail, não pede telefone, porque é anônimo, né? Então, não tem como acompanhar uma denúncia anônima. Essa é a grande questão. Por isso que a gente investe na segurança do canal. E aí, por exemplo, quando a gente recebe uma denúncia, a ouvidoria, ela tem que necessariamente proteger a identidade do denunciante,
ou solicitar consentimento para compartilhar a identidade com a área de apuração. Digamos, então, que o denunciante ele fez um relato e ele se identificou lá no cadastro, né, acessou a plataforma da Convoy BR dele e fez uma denúncia. Por padrão, o sistema não exibe os dados dele. Sempre, em 100% dos casos, os dados estão ocultados por padrão. A ouvidoria pode consultar os dados, né, para verificar, por exemplo, se ele se autenticou, alguma coisa. E isso é mais específico para outros tipos de manifestação, para uma reclamação, uma solicitação, vai verificar. Para o caso de denúncia, a ouvidoria só pode informar os dados do denunciante para a área de apuração se houver consentimento do denunciante. Se não houver consentimento, vai o que a gente chama pseudonimizado, que seria retirado quaisquer elementos de identificação da manifestação. E o sistema já é por padrão assim, só que a ouvidoria adicionalmente entra no texto e vê se, por exemplo, a pessoa não botou nada que possa identificá-lo. Às vezes acontece. A pessoa fala, olha, ele não se identifica, ele quer fazer uma denúncia que não se identifica, até nas anônimas, né, Pablo? Acontece isso. Às vezes a denúncia é anônima, mas no texto a pessoa fala, eu trabalho na sala 6 do quinto andar. Aí tem duas pessoas que trabalham na sala 6 do quinto andar. Se eu botar que eu trabalho na sala 6, a gente tem que ter um cuidado na auditoria de tirar a sala 6 do texto que vai para a apuração. Agora, se para a apuração for essencial, isso está tanto na Lei 13.608 traz essa questão da necessidade apuratória, quanto no decreto estadual, se a área de apuração declarar que é essencial para apurar os fatos, ela pode requisitar os dados do manifestante. A ouvidoria vai registrar quem requisitou, que declarou que era essencial, e o dever de manutenção do sigilo passa para a área de apuratória também, é compartilhado também. Então, a área de apuratória não pode revelar para terceiros os dados do manifestante, da mesma forma que a ouvidoria não pode. Então, tem todo esse cuidado. Esse é um ponto importante aqui para a gente falar, porque a gente investe muito nisso, de dar a maior segurança possível à identidade do denunciante. Por quê? Porque o denunciante ele quer acompanhar a denúncia, ele precisa estar identificado. E se a gente precisar complementar algo, que é algo muito comum, por exemplo, às vezes o denunciante ele não é especialista em fazer denúncia. Ele está relatando algo que ele acha importante relatar, porque que ele vê que é uma regularidade, mas às vezes falta muita coisa, né, no teor. E aí a gente pode fazer isso por sistema sem ver quem ele é. Quando ele se identificou, ele recebe a mensagem, olha, chegou um pedido de complementação para você, entra lá no sistema e complemente. Eu não preciso ligar para ele, eu não preciso falar com ele, chamar para uma oitiva, que é constrangedora por vezes, ou a pessoa fica tensa. Não, pelo sistema. Só que para isso ele tem que estar identificado, porque eles só conseguem se comunicar por meio do acesso logado do manifestante. Então ele recebe a mensagem no e-mail dele. Como é que ele vai receber uma mensagem no e-mail dele se ele foi anônimo? Anônimo a gente não coleta e-mail, porque se eu coletei o e-mail não é anônimo. Eu posso descobrir de quem é o e-mail. Então, por isso que a gente investe tem esse tipo de preocupação de proteger a identidade do manifestante para quê? Quando ele, passando a confiar mais no canal de denúncia, ele faça de forma identificada, com segurança, e a gente possa pedir complementação de alguma informação faltar e ele possa acompanhar. Agora, se ele quer acompanhar, não é essencial, ele tem a opção de fazer anônimo. O sistema permite ele fazer denúncia anônima. Não, isso não é problema. E, geralmente, quando a denúncia anônima é sobre fatos administrativos, como, por exemplo, uma licitação, não tem grandes problemas. Se o relato vier completinho, não precisa ouvir a pessoa para falar sobre licitação. A gente vai fazer uma auditoria e vai verificar essa questão da licitação. Agora, quando é sobre conduta de agentes e a pessoa faz parte como vítima ou testemunha, não tem jeito. Se ele não se identificou, há um prejuízo à investigação que às vezes pode dificultar a apuração efetiva dos fatos. Então, são estes que a gente tem muita preocupação em relação ao canal de denúncia. Próximo, por favor. E em relação à comunicação e indicadores, obviamente é importante que a ouvidoria ela demonstre a sua atuação e também forneça informações gerenciais para a administração. Então, tem essa preocupação do compartilhamento dessas informações gerenciais, garantindo a proteção daquelas informações restritas. Então, nenhum relatório de ouvidoria deve ter teor de manifestação, identificar manifestante,
identificar envolvido, identificar denunciado, são dados gerenciais para que o gestor saiba o que está sendo mais demandado no órgão, mas que não individualize demandas ali de manifestação de ouvidoria. E a gente conta na plataforma com um painel público, que é o observatório. Se vocês pesquisarem, se for lá, fala.sp.gov.br/observatório, que é BI lá com os indicadores das ouvidorias. Pode selecionar qual ouvidoria você quer acompanhar, se manifestação de ouvidoria, pedido de acesso à informação, está tudo num lugar só. E os ouvidores têm um painel interno, que é mais detalhado, que é sobre a gestão da própria ouvidoria e que ajuda muito também a fazer levantamentos gerenciais, no caso dos ouvidores. Próximo, por favor. Então, nessa linha, a gente tem trabalhado com o uso intensivo de tecnologia para melhorar a atuação das ouvidorias do Poder Executivo, né? E é uma frase que a gente sempre utiliza, né? Ela trabalhar para transformar demandas individuais em soluções coletivas, porque a gente não pode se descuidar de tratar individualmente uma demanda, mas também a gente tem que aproveitar com isso e vislumbrar possibilidade de melhorar os serviços como um todo para a administração. Então, essa visão de indicadores, que a própria sociedade enxergue esses indicadores e fazer relatórios internos, isso ajuda muito nesse sentido. Próximo, por favor. Mas como ser acessível a quem não tem, por exemplo, acesso a meios digitais, né? A plataforma ela permite que o manifestante faça seu relato por carta, presencialmente, de forma verbal. Isso não é impedimento. O analista da ouvidoria ele consegue lançar depois na plataforma, inclusive se for identificada e o manifestante tiver dado seu CPF, ele consegue lançar com o CPF. Se um dia esse manifestante tiver o GOV-BR, ele consegue acompanhar todas as denúncias as manifestações do passado, que ele não fez no sistema diretamente. Então, a ferramenta também possibilita isso. Então, digamos que hoje tem uma pessoa que não tem GOV-BR, tem acesso a meio digital, a gente está numa atividade de ouvidoria ativa na praça e coleta esse dado e ele resolve dar os dados pessoais dele lá para cadastrar no sistema. E aí, daqui a um ano, ele consiga acesso ao GOV-BR. Ele vai conseguir ver essa manifestação que ele fez um ano atrás, e também é um ponto importante, né? Vamos lá, próximo, por favor. O observatório que eu acabei de mencionar, né? Então, que nada mais é do que um BI com vários indicadores das ouvidorias do Estado, e temos o Conselho de Usuários, que é o próximo slide, e aí sim o Conselho, ele acaba sendo, não sei se vocês acompanharam nos diários oficiais do ano passado para esse ano, vários chamamentos públicos sendo realizados para voluntários a serem conselheiros dos serviços dos órgãos aqui e entidades do Poder Executivo Estadual. Então, a gente tem o Conselho acaba tendo esse papel de contribuir com a avaliação dos serviços e responder a consultas sobre os serviços dos órgãos e entidades. Pode passar o próximo, por favor. Então, pode ser servidor público, pode ser usuário em geral, porque a lei trata de usuário efetivo ou potencial. Não precisa necessariamente ter usado o serviço para avaliá-lo. Pode ser alguém que esteja interessado em comprar aquele serviço. Só volta um pouquinho. Então, hoje a gente tem no estado todo, no Poder Executivo, 3.164 conselheiros, né? Não são necessariamente 3.164 pessoas, porque uma pessoa pode ser conselheira em mais de um órgão. Mas, somando os conselheiros dos órgãos e entidades, nós temos 3.164 conselheiros cadastrados atualmente, né? E isso acaba dando uma amplitude maior, porque se a gente trabalhar só do meio presencial, a gente tem a dificuldade de ter esse volume de pessoas contribuindo, né? Seria mais difícil. Então, a gente optou por esse meio digital, que permite, por exemplo, marcar reuniões virtuais ou até presenciais e depois lançar na plataforma, não tem problema. Mas hoje tem esse volume de conselheiros e mais de 100 consultas ou avaliações realizadas. As avaliações são só de 0 a 10, só para diferenciar aqui para vocês. Ela faz uma pergunta objetiva para avaliar de 0 a 10. As consultas não, pode ser perguntas abertas, de múltipla escolha, condicionadas, enfim, algo mais completo para avaliar o serviço como um todo que foi selecionado para ser avaliado naquele ano. Tá? E a meta é que, em 4 anos, todos os serviços de todos os órgãos e entidades sejam objeto
de avaliação pelos respectivos conselheiros. Tá bom? Próximo, por favor. Aí temos o programa de proteção ao denunciante do Estado, já indo para esse eixo mais específico de denúncia, que foi instituído pelo Decreto 68157, de 9 de dezembro de 2023. Ele se soma a outro decreto de ouvidoria, que é o 68156, que instituiu o sistema de ouvidoria do Poder Executivo, essas regras gerais de tratamento de manifestação, conselho de usuários, a atualização da carta de serviço aos usuários pelos órgãos e entidades, uma série de questões relacionadas à ouvidoria, e na sequência, logo no mesmo dia, foi publicado o 68157, que é específico para o programa de proteção a denunciantes do Estado de São Paulo. Ele traz medidas, os procedimentos para fazer a denúncia, ele traz medidas de preservação da identidade, isso que eu mencionei aqui está lá, antes sobre a preservação da identidade, ele traz medidas anti-retaliação, né? E inova também, que ao instituir o compromisso de proteção anti-retaliação, que é quando o denunciante ele quer relatar mais coisas e ele tem medo de sofrer represálias, uma retaliação, pelo fato de denunciar, né, questões que sejam relacionadas a fraude, a desvio de recurso público. Ele pode procurar a CGE antes de fazer essa denúncia e tentar avaliar junto à Corregedoria Geral do Estado a possibilidade de firmar esse compromisso de proteção anti-retaliação, onde ele se compromete a entregar informações que ele tem, desde que ele não esteja envolvido, e a CGE diz o que pode dar de garantias de proteção previamente a ele, se ele cumprir essa entrega dessas informações que ele diz que ele informa ter. Então, é um instrumento interessante, foi regulado agora bem recente, a resolução saiu no mês passado, né? Instituindo esse procedimento, e a gente aposta que tenha um potencial grande para a gente conseguir desbaratar grandes casos de corrupção que eventualmente existam, porque isso traz seguranças prévias ao relato, né? Então, a gente trabalha com a anti-retaliação quando a retaliação medidas protetivas quando a retaliação já aconteceu. E, nesse caso, é uma forma de denunciar prévia à retaliação, já prevenindo uma retaliação. Isso é um ponto importante. Então, quem tiver interesse pode verificar esse detalhamento lá no decreto, né, que é um mecanismo bem interessante. E também estende aos agentes públicos de ouvidoria, por exemplo, as mesmas garantias que tem o denunciante. Então, por vezes também, se o ouvidor ele estiver sendo objeto de retaliação pelo fato de estar no tratamento a uma denúncia, esse decreto também se aplica a ele. Certo? Então, vamos lá, próximo. E aí, entrando, então, no tratamento de denúncia de assédio moral, né, a gente tem nos programas de integridade, fazer essa conexão com a integridade, instrumentos importantes para prevenir isso, porque as condutas de assédio, tanto sexual ou moral, e outras condutas discriminatórias, elas são de muito difícil apuração, né, e ela mexe muito com as pessoas. Então, o melhor caminho é prevenir. Então, quando a gente vem no programa de integridade, a gente consegue, um programa de integridade bem elaborado e bem executado, a gente consegue se antecipar a esse tipo de ocorrência, porque envolve o fortalecimento de uma cultura de integridade. E o ambiente, ele acaba sendo mais ou menos propício a esse tipo de situação. Então, quando a gente vai investindo no fortalecimento de uma cultura de integridade, a gente diminui as oportunidades de ocorrerem condutas discriminatórias, de assédio sexual, de assédio moral. Então, o primeiro ponto é atuação preventiva. Evitar que o assédio ocorra. Porque uma vez que ele ocorreu, ele já prejudica o ambiente, ele é de difícil apuração, a apuração demora, e mesmo que tenha uma consequência lá na frente e o assediador seja punido, já se criou um desgaste tremendo, inclusive individual, né? Especialmente na vítima. Então, assim, o ponto principal é prevenir, trabalhar a prevenção. Se vocês, não sei se todos tiveram acesso, tem o Guia de Enfrentamento ao Assédio Moral, que foi lançado
pela CGE, ele é bem interessante ao trabalhar essas questões também e esse aspecto preventivo. Próximo, por favor. E aí vem um ponto que é determinante aí no tratamento de denúncias de assédio, né? Aqui no foco do assédio moral, que é o acolhimento à vítima, denunciante. Porque já é muito difícil denunciar sem ser vítima. Sendo vítima é mais difícil ainda, né? Então, e a gente tem que ter toda uma preocupação para não fazer a revitimização. A pessoa chega na ouvidoria, faz o relato, aí eu mando para a corredoria, ela faz de novo o relato e fica se desgastando, repetindo várias vezes aquele relato. Isso prejudica até a própria apuração, porque se for mal conduzida essa escuta, ela pode fazer afirmações diferentes, porque pela questão psicológica ela enfrenta naquele momento, né? Então, o que a gente tem? Tem uma preocupação toda de que, no caso, por exemplo, da CGE, quando chega uma denúncia de assédio moral ou sexual presencialmente, a gente já tem a previsão de ser uma equipe mista, porque a corregedoria já faz a oitiva junto, já ouve junto, para não ter que fazer de novo uma nova escuta daquela vítima. Então, já tem essa preocupação. E, recentemente, no final do ano, foi publicado o decreto 6922, que trata da apuração preliminar de assédio sexual, moral e de condutas discriminatórias, outras condutas discriminatórias, que tem essa distinção na forma de apurar esses tipos de situações que incluem o assédio moral e tratam desses aspectos, de evitar a revitimização, a forma como a corregedoria, as corregedorias devem, as comissões devem fazer, os agentes responsáveis pela apuração preliminar devem fazer o procedimento. Então, tem todo o cuidado especial em relação à vítima, porque é fundamental que a vítima ela tenha o menor desgaste possível para relatar um caso de assédio. No caso de assédio sexual, acaba sendo mais sensível ainda, né? Mas o assédio moral também, dependendo da gravidade da conduta, também é uma situação que pode levar a problemas. Lembrando que o assédio, diferente do assédio sexual, que envolve uma questão hierárquica para se caracterizar, né? Porque se não tiver a relação hierárquica, vai ser importunação sexual, vai ser outro tipo, não assédio. O assédio moral, ele não tem questão hierárquica envolvida necessariamente. Então, pode ser entre superior e subordinado, entre colegas, grupos, pode ser entre subordinados para superior. Então, acaba tendo um espectro mais amplo. E também tem uma confusão muito difícil, é muito tênue entre uma situação normal de um debate de trabalho, de uma discussão de trabalho profissional, para um caso de assédio. Então, é algo mais difícil de delimitar a fronteira até onde é uma cobrança natural do trabalho e a partir de quando passa a ser uma situação que expõe a pessoa à humilhação, ao constrangimento, né? Então, é algo bem complexo mesmo de se trabalhar. E, por isso, o acolhimento à vítima é importante para que o relato seja o mais rico possível, sem levar a pessoa a um novo sofrimento em função do relato, né, para que a área de apuração consiga, lá na frente, chegar a uma conclusão efetiva sobre o caso. Próximo, por favor. E aí, nesse caso, a gente tem trabalhado muito com essa ampliação da articulação com a área de apuração. Como mencionei, a gente, por exemplo, na CGE já pratica essa escuta conjunta para evitar a revitimização, e acaba que a área de apuração, no nosso caso, tem pessoas treinadas. Quando a gente fala assim, a área de apuração fica pesado, né? Para ser pessoa, Fábio, o que aconteceu? Não, o pessoal lá é treinado para saber escutar, saber conversar, para ouvir o relato sem ser da forma menos invasiva possível, né? O que é difícil, mas é um pessoal que é capacitado para isso, é treinado. Então, tem pontos importantes aí. E nós aqui no Estado ainda temos um desafio que está em curso, que a gente está trabalhando num protocolo, que foge um pouquinho aqui, mas só como nós estamos aqui no Fórum de Supervisores de Ensino, de trabalhar a questão
tratamento de denúncia de assédio sexual em ambiente escolar. É um ponto bem complicado, porque tem toda aquela legislação de proteção ao menor, e por vezes é uma sensibilidade muito grande, que aí tem que envolver a delegacia especializada, até então tem a questão do relato espontâneo, da escuta especializada, tudo, e todo um regramento próprio para crianças, que a gente tem que estar sempre atento, e a gente está atualizando isso. O Estado já tem um protocolo, mas a gente está trabalhando para atualizar isso e deixar, e tentar ter um procedimento mais efetivo e menos invasivo possível para as crianças, especialmente adolescentes. É algo bem complicado, né? Mas também faz parte desse pacote de ações que a gente tem desenvolvido nesse campo do tratamento de condutas de assédio sexual, moral e condutas discriminatórias. Então, em linhas gerais, queria dar esse panorama, né, para a gente poder ir para as perguntas. Passa só aqui um desafio que a gente tem no próximo slide, Guilherme, por favor, que é esse desafio da resolutividade. Então, assim, de efetivamente conseguir chegar a uma conclusão sobre as denúncias, porque, por vezes, não há uma disposição de relatar, quem testemunhou não quer ser testemunha, a vítima não quer se identificar, e isso acaba dificultando, porque no caso do assédio moral, sem identificar quem foi o assediado, fica difícil, né? Porque a apuração vai precisar ver qual foi a conduta praticada pelo agente. E como que a gente vai identificar uma conduta praticada se não tiver claro o que aconteceu? É difícil, é algo bem complicado mesmo. E trabalhar isso é algo difícil. E, por vezes, esses conjuntos associativos, como sindicato ou instituições representativas, acabam tendo uma visão, tendo ou talvez uma, uma maior entrada, né? Então, assim, a pessoa às vezes tem mais disponibilidade de vir conversar com vocês, mas vira um desabafo que não se converte numa denúncia. Às vezes a pessoa quer falar, mas não quer denunciar, porque ela não confia no canal de denúncia. Esse é um desafio grande para a gente, porque sem a denúncia feita, a gente não consegue ir para a apuração, e sem esses elementos, e também é algo difícil, porque é algo de difícil comprovação, né? Depende de ter prova testemunhal, ou prova documental, ou alguma imagem. Então, é algo sempre muito difícil, e a gente tem buscado trabalhar para que simplificar os procedimentos, mas ganhar em efetividade desses procedimentos, né? Então, é por isso que é importante ter essa oportunidade de conversar, tirar dúvidas e até coletar algumas experiências de processo de trabalho que a gente possa ir aprimorando. No mais, acho que é o último slide agora, só para fechar aqui a apresentação. Então, a gente tem que trabalhar sempre, é uma tônica da ouvidoria, trabalhar com articulação e colaboração em todas as suas frentes, para que a gente possa ampliar essa presteza no atendimento, a eficiência no atendimento, para facilitar o acesso aos cidadãos, e aí, aos cidadãos, a gente inclui os agentes públicos como um todo, né, aos instrumentos para a defesa de seus direitos, com acolhimento e resolutividade. Então, assim a gente pretende seguir avançando. Obrigado, e fico à disposição das perguntas, por acaso surgirem. Primeiro, muito obrigada, né, por esse painel geral, né, de contar a ouvidoria atualmente no estado de São Paulo. E aqui, olha, vou pegar e trazer primeiro as colocações que apareceram no chat, tá certo? E praticamente todas elas se referem à plataforma Fala São Paulo, né? Então, e em seguida eu abro para mais algumas considerações, tá certo? Então, olha só, achei, o Júlio está colocando aqui, que ele achou interessante logo no começo, mas ele não vê um canal atualmente para que os próprios servidores encaminhem as denúncias de irregularidades que presenciam no ambiente de trabalho. A Daniela gostaria de mais informações sobre a plataforma, né? O Júlio lembra que a fala só dá para reclamar de serviços escolares, por exemplo, né? Porque o Júlio é supervisor, então o locus de trabalho é diretoria de ensino, né? Então, não sei como é que está isso, tá? A ouvidoria, na página da controladoria, leva a plataforma, então isso que o senhor já tinha, na verdade, descrito, né? Então, o canal é específico da plataforma, né?
Daí tem inscrição, mas antes, tá aqui. Daí tem uma questão específica da Daniela. Tá, vamos pegar e retomar. Daí você pode até ler o que tá certo? E queria, entrando nessa questão da plataforma, quando nós mesmos tivemos aqui, porque a plataforma ela é desenhada para a denúncia do cidadão, né? Então, ou ele faz pelo Gov, que aí o Gov.br, ele é individual, né? E aí tinha chegado para nós e a gente falou, o que a gente representa? Então, nós vamos representar para a Controladoria, para a Ouvidoria do Estado, né, em nome do sindicato, que é uma pessoa jurídica, né? E aí, se a gente faz isso, nos dá a impressão de que é de forma anônima, embora a gente tenha se identificado, para poder receber, né? Para poder, então, um pouco essa questão da plataforma, né? E aqui a Daniela pergunta, você quer responder todas as de plataforma e depois entrar nas próximas? Fique à vontade. Bom, a plataforma ela está no www.fala.sp.gov.br. Se quiser até projetar aqui, fique à vontade, tá? Na tela. Outro ponto, ela não é só para o cidadão em geral, ela é para o cidadão, servidor. Tem essa previsão, então o agente público ele pode usar a plataforma. E quanto ao serviço, o campo serviço não é um campo obrigatório de se preencher. O que acontece? Quando você escolhe o órgão que você quer fazer a denúncia, ou a manifestação geral, ele vai apresentar a opção da lista de serviços que aquele órgão presta. No caso de vocês, vão aparecer serviços educacionais. Mas se a denúncia, se a manifestação não for sobre um serviço educacional, é só não preencher. Ele é um campo opcional. E aí você pode fazer sobre as mais variadas informações. O que vai acontecer? A ouvidoria, quando receber, ela tem a classificação por tema no âmbito interno. Então, ela vai colocar fraude, é assédio moral, é assédio sexual. Vai ter essa categorização. Necessariamente, ela vai ter um tema. Tanto que, se a gente olhar no observatório, vocês podem pesquisar por tema. Quantas denúncias de assédio sexual, de assédio moral, de fraude, tá? Tem lá os temas. Tem quase 50 temas lá que são gerais. Os serviços, eles são específicos dos serviços da carta de serviço de cada órgão. Por isso que está lá, no caso de vocês, provavelmente vai estar só serviços relacionados à educação, mas o campo de serviço não é obrigatório. Então, se for uma denúncia, uma reclamação sobre outro aspecto da atividade administrativa da pasta, é só não preencher o campo de serviço. Caberá a ouvidoria botar o tema conexo àquela manifestação internamente. E esse tema, inclusive, é disponibilizado a estatística dele no observatório, que é público. Tá? Então, respondendo à plataforma, o canal está lá disponível, ali a plataforma. Quer ver? Pode descer lá, por favor? Clique em denúncia que é mais fácil ali, que aí a gente pode ver uma anônima, por exemplo. Ó, também está funcionando, né, Paulo? Clica lá na anônima, por favor, porque às vezes é ao vivo, né? Está na hora da manutenção, lá. O órgão, o serviço, ele não precisa, você não precisa, ele não é obrigatório ali para preencher, tá? Os outros campos você vai preencher, então assim, não precisa ter o campo de serviço preenchido, tá? Nossa dificuldade, a gente achou que teria. Não tem. Mas assim, anota aí, cadê o Pablo? Cadê o Pablo? Ô Pablo, já anota aí, naquele campo do disclaimerzinho lá, deixar claro, digite serviço e não é obrigatório. Não. Só para não gerar dúvida, mas aí, tá vendo como a gente sempre tem a oportunidade de deixar as coisas mais... Porque para a gente estar no dia a dia é tão tranquilo, não é obrigatório, né? Mas para quem vai usar a primeira vez ou não usa sempre, até saber que não é obrigatório, né? Então não é um campo obrigatório, tá? Tem mais alguma da plataforma? Júlia, sua é da plataforma? O Júlio tinha pedido a palavra. É da plataforma, Júlio? Senão a gente passa para a próxima e depois eu passo a palavra para você. Ainda é da plataforma? É relacionado à plataforma. Júlio, não estou te ouvindo. Espera aí um pouquinho só. Tá me ouvindo Não, agora? seu som não está saindo, meu querido. Dando para me ouvir agora? Ele está com o microfone aberto. Ele está com o microfone aberto, deve estar com problema na escolha, tá? Vai lá no seu... Rosalba, nós estamos ouvindo conectado ao microfone que você está usando.
porque você Aqui dá para ouvir normal, o aqui na Júlio sua falando. diretoria te Também ouviram, estou mas aqui nós não ouvindo. estamos te ouvindo. Júlia, Não. fala É, um eu tô pouquinho. ouvindo. Ela Fala não de está vindo nem a novamente. Fala gente. novamente, Júlia. Eu acho que o dela Ô, deve estar. Tá me Júlio, ouvindo Eu acho que agora? quem está com problema, Júlia, é a Rosaura, porque a gente está te ouvindo. Oi? Tá Manda me uma ouvindo? mensagem no chat para Tá ela. no chat. É. Acabei de mandar. Tá Parece me que o ouvindo pessoal É, porque na, a agora? gente te na sala ouve. está ouvindo e nós não. Rosaura, Aí a tá gente. alto no computador, Rose. Aqui Oi, eu coloquei Rosaura. no. A gente ouve Tá no você máximo. e ouve ele, Rosaura, aqui de onde a gente Por está. isso que eu pedi para ele falar novamente. É, ó, aqui no Oi, Zoom está todo mundo ouvindo ele, mas nós não estamos estão me ouvindo ouvindo? aqui. Então é um problema nosso aqui do nosso computador no Zoom. Se precisar, eu levanto o meu. Fala para ele falar de novo. Oi, estão me ouvindo aí? Eu Muito ouço bem, baixinho. eu ouço. Tem alguma coisa desligada. Eu estou escutando, mas muito baixinho. Tá. A questão é o seguinte, né? Ele tá falando aqui. Dá o microfone para eu colocar aqui. Isso é o que eu precisaria, mas enfim. O senhor pode repetir, professor Júlio? Oi, tá me ouvindo agora? Aumentou tudo, senhor. Sim, Ah, eu ouço. então, tudo bem. Doutor Valdir, A gente repassa. Doutor Valdir. isso, é o seguinte, nós precisávamos, né, de uma situação de correição, né, para correição, um canal para a gente, não é só para denúncia de assédio moral, né, existem condutas irregulares, né, que elas impactam diretamente a nossa atuação aqui enquanto supervisão de ensino. Eu vou dar um exemplo para o senhor, né, vamos supor que a gente viu lá, né, uma escola na escola ou aqui dentro. Júlio, Oi. Júlio. Então, não é sobre a plataforma, certo? É Não. sobre assédio moral. Isso. Tá, Não não sobre é porque a assédio gente tem moral. perguntas sobre assédio moral. Então, assim, pode citar, mas é só. É, não é só assédio moral, é uma questão de conduta. Então, por exemplo, né, comunicações de atribuições que são feitas de maneira verbal, né, não segue a formalidade procedimental. Esse é um exemplo, né? Tem tanta coisa. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Infraestrutura. Nós não temos infraestrutura adequada aqui por exemplo, em um determinado órgão, né? Eu não vou citar aqui diretamente, né? E a gente não tem como encaminhar nem aqui, nem na secretaria, entende? Então é difícil, precisava de ter uma plataforma para esse tipo de correção, né? E outras condutas que supostamente podem caracterizar como irregular. Por exemplo, conflito de interesses, né? A gente não tem como encaminhar, por exemplo, uma denúncia de possível conflito de interesses. Assim como a política de conflitos de interesses, ela não é muito clara lá no decreto estadual, né? Ela fala do agente político lá praticamente, né? Mas assim, né, a gente precisava de um canal de comunicação de possíveis conflitos de interesses, né, que impactam na nossa atuação. Deu para entender, Rosaura? Entende? Então, assim, né, o senhor citou lá que não precisa selecionar o órgão, né? Mas existem coisas que são condutas regulares, aquelas que estão previstas no artigo 241 do Estatuto, né, lá na resolução 8 de 2025, que trata da taxonomia das possíveis irregularidades, né? Eu acho que isso aí precisava ficar num órgão bem específico para ser encaminhado, né? Porque como o senhor mesmo falou, né, não sendo vítima, já é difícil de você encaminhar uma denúncia, né? E sendo vítima é pior ainda. Então, assim, né, às vezes o maior receio do servidor, né, eu acho que todo mundo tem vontade de trabalhar num ambiente que atue dentro das premissas da legalidade, né, dos princípios da administração pública, né? Mas quando a gente observa que esses limites não são observados no próprio ambiente de serviço, né, é muito difícil de você encaminhar uma denúncia sem o receio de sofrer uma retaliação aqui, né? Entende? E pior ainda, né? Eu já trabalhei numa situação quando eu era professor, né? Eu tinha uma diretora que, de verdade, ela tinha o grupo que apoiava ela, que ela concedia algumas coisas ali, né? E aí eu me lembro até hoje, uma vez o supervisor, você não quer denunciar? Eu falei, eu não. Depois
ela vai lá e conversa com as pessoas, né, para tentar dissuadir, né, que aquilo ali é uma mentira, né, tendo provas, né, de se voltar para a gente na forma de uma apuração, entendeu? De ser perseguido depois com um instrumento apuratório. Daqui eu concluo a minha fala. Obrigada, Júlio. Obrigado aí pelas colocações. Só falar o seguinte, a plataforma Fala SP é esse canal. Na legislação estadual, só a auditoria que recebe denúncia. Então, o canal de auditoria é o canal para receber denúncia, elogio, reclamação, solicitação de providência. Ah, eu não tenho estrutura física adequada. Nós temos duas questões aí. Quando envolve agente público tem o dever, pelo Estatuto do Servidor Público Estadual, o dever de representar, certo? Esse dever é suprido se ele usar o canal de auditoria. Então, assim, se ele usar o canal de ouvidoria, ele também tá cumprindo o seu dever de representar. Então, esse é um ponto importante, tá? Pode se representar hierarquicamente, aí não tem nada a ver com ouvidoria. Representou hierarquicamente, vai ao superior hierárquico que tem a responsabilidade de atuar, ótimo. Se ele fez uma denúncia na ouvidoria, ele também está exercendo esse direito dele, esse dever, ao mesmo tempo, né? Então, é um direito que se converte no cumprimento também de um dever que ele tem. Então, reclamação sobre estrutura, reclamação sobre atividade interna, sobre condutas internas, sobre conflito de interesse, tudo isso pode ser denunciado ou feito reclamação na plataforma Fala SP, tá? E aí eu trago aqui, pegando a resolução número 17 da CGE, de 2024, que é que normatiza toda essa questão, só para vocês verem aqui, ó, artigo 2º já traz o conceito de ouvidoria interna, que é algo que não é muito difundido ainda, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, no inciso 9, a gente fez questão de colocar isso, né, Pablo? Você participou ativamente da escrita da norma, não é isso? Na próxima vez pode botar o papel na frente. Vamos lá. Ó, ouvidoria interna. Atividade desenvolvida pela unidade setorial de ouvidoria referente ao tratamento de manifestações decorrentes de questões apresentadas pelo público interno do próprio órgão ou entidade, relativa à conduta de seus agentes públicos, suas atividades administrativas ou seus serviços internos. Então, a norma deixa bem claro que a auditoria interna também é exercida pela ouvidoria, que é no atendimento ao público interno, que inclui não só os servidores, mas como os terceirizados, como os demais colaboradores, né? E esse registro é feito na plataforma Fala SP também. Tá bom? Em relação ao órgão, só um detalhe, eu não falei que o órgão não é obrigatório, não. O órgão a gente tem que indicar para que o órgão está mandando a manifestação. O serviço, porque quando a gente seleciona o órgão, vai vir uma lista de serviços que você pode escolher. Esse serviço que não é obrigatório, o órgão é. E lembrando que o órgão que você escolhe é o órgão que você está mandando a manifestação, para aquela ouvidoria daquele órgão tratar, né? E outro ponto sobre essa questão da retaliação, aproveitando o gancho, não é necessariamente da plataforma, mas como ele mencionou, que é uma preocupação de muitas pessoas mesmo sobre retaliação, lembrando o seguinte, a denúncia de retaliação, ela será necessariamente tratada pela CGE. Ainda que o denunciante se equivoque e denuncie a retaliação por ouvidoria do próprio órgão, cabe à ouvidoria mandar imediatamente para a CGE. A gente fez esse modelo por quê? Porque se a pessoa já fez uma denúncia no órgão, como é que seria a lógica? Eu fiz uma denúncia no meu próprio órgão, certo? Fiz uma denúncia denunciando uma conduta, um fato no meu órgão. E aí, aquela denúncia eventualmente não foi tratada e eu começo a sofrer uma retaliação dentro do próprio órgão. Não faz sentido eu denunciar a retaliação no próprio órgão. Então, a gente discutiu assim, se tiver uma denúncia de retaliação, essa denúncia ela deve ser feita para a CGE, e na norma ela diz, se o cidadão, se outra auditoria receber, tem que mandar para a CGE, porque não faz sentido o próprio órgão em que um agente está sendo denunciado de retaliação, e geralmente para retaliar tem que ter algum nível de poder interno, fazer a apuração interna para o próprio órgão. Então, o único requisito que é um diferencial, tem que indicar a denúncia habilitada lá anteriormente, que é objeto de retaliação. Ou seja, lembrando, quando eu falo que cabe à CGE apurar denúncias de retaliação, é de retaliação pelo fato de ser denunciante. Se eu estou sendo retaliado por outro motivo, assim, olha, sei lá,
eu não sou da mesma turma do concurso e ele assumiu agora e ele está me retalhando, não me quer. Isso não é ainda uma denúncia de retaliação para efeito do decreto. A denúncia de retaliação do decreto é a denúncia de retaliação pelo fato de denunciar. Eu fiz uma denúncia no órgão e, a partir daí, eu sofri uma retaliação. Aí eu denuncio para a CGE. Entendeu? Então, assim, tudo isso pela plataforma. Você consegue fazer pela plataforma. Tá bom? Então, se eu estou vendo aqui, né, a Daniela fala que foi designada para compor uma comissão de apuração preliminar sobre uma suspeita de assédio moral por parte de uma diretora e uma vice-diretora. Contudo, as denúncias eram anônimas, então, no caso, eram denúncias, né? Tem aqui no plural. O denunciante, daí eu não sei se era em plural, se era uma denúncia ou mais, né? O denunciante ou os denunciantes não apresentaram fatos ou evidências, e mesmo assim foi instaurada uma apuração preliminar. A Patrícia Amorim, ela fala, o assediador ameaça dizendo que tem o ID do computador onde fez a denúncia. Diz que se descobrir a pessoa, vai ser penalizada. E tem aqui a Mônica. Gostaria de saber qual é o acolhimento do profissional que é acusado de assédio por alunos, quando o aluno quer prejudicar o docente constatadamente. E ainda a Mônica explicita aqui, né? A Mônica fala que sofreu uma exclusão, né? Esse grupo que ele está dizendo é que é o problema. E a Daniela tinha retomado a questão que a gente já fez, tá bom? Fique à vontade para Pode subir falar. lá de novo, só para eu ler antes. Claro, Vamos lá, são tá. vários. Olha, primeiro ponto, sobre a questão de apuração de denúncia anônima, a denúncia anônima, ela também, mesmo de assédio, ela pode ser apurada. O que é mais difícil é apurar. Assim, até porque, eventualmente, quem está denunciando não é a vítima. Então, pode ter uma denúncia anônima dizendo que A foi assediado por B. Não tem problema nenhum. Se o A que foi assediado confirmar que foi assediado e relatar isso quando for ouvido e tal, numa apuração preliminar, pode chegar a uma apuração. Eu digo que é mais difícil apurar a denúncia anônima, né? Especialmente quando é a vítima. Porque se é a vítima, aí você não vai dizer que é você nem quem foi que sofreu o assédio, fica mais difícil. O fato de abrir uma apuração preliminar é eventualmente verificar se tem elementos para abrir um procedimento administrativo disciplinar. Então, assim, eu não tenho como entrar no caso concreto e nem cabe aqui, a gente não pode, né, expor, até porque nós temos a obrigação de proteger a identidade de denunciante e de investigados até que seja concluído o processo apuratório, que é uma pergunta que está aí sobre a questão de professor que é acusado de assédio por alunos, o que às vezes acontece. Então, assim, imagine se a gente fosse expor a lista de professores, a lista de denunciados. Então, assim, seria algo temerário, gravíssimo, né? Expor a dignidade da pessoa, até pelo tipo de conduta que acaba sendo uma questão que afeta muito a honra, né, das pessoas. Então, a gente tem o dever de proteger tanto o denunciante, quanto os relatos, quanto o denunciado, até que se conclua o processo apuratório, que aí é publicada a punição, se for condenado, aí vira pública aquela informação. Mas, o que acontece? O fato de abrir uma apuração preliminar não quer dizer que vai ter um processo administrativo disciplinar. Isso aí é o julgamento da autoridade que quer, ao receber um relato, a área apuratória lá, responsável pela área apuratória, ele identifica que tem elementos mínimos e quer aprofundar isso, ele abre uma apuração preliminar. Lembrando que agora nós temos o decreto, repetindo, 69122, né, de 9 de dezembro, que traz os procedimentos até para evitar, minimizar esse tipo de subjetividade, deixar mais estruturado esse processo de apuração, tá bom? O outro caso de ameaçar dizendo que tem o ID, na plataforma Fala SP, só se for o Pablo. E a gente não tem ID, melhor, a gente não divulga ID. Pode ter qualquer pasta, órgão pedir o ID. Eles não têm acesso ao ID, a auditoria dos órgãos não tem acesso ao ID da plataforma. Tá? Então, você fala assim, tá, é fake news, você está inventando histórias que você disse que vai conseguir o ID. Né? Esse daí já é um processo seguinte, o acolhimento sobre o profissional que é denunciado, né? Assim, a gente está trabalhando esse protocolo de assédio na escola e um ponto essencial. A gente visitou outras ouvidorias de outros estados, por exemplo, tem ouvidoria que faz o seguinte, ouvidoria não, tem Secretaria de Educação que faz o afastamento preventivo, não sei o que, tem situações, tá?
e isso já expõe o profissional. Então, é algo bem sensível, é difícil de trabalhar, né? Depende do tipo de denúncia, como ele está aqui na questão do assédio moral, partindo do pressuposto que seja uma denúncia de assédio moral, ela é menos gravosa do ponto de vista de medidas cautelares do que o assédio sexual, né? Mas se partir do pressuposto de assédio moral, assim, ninguém é condenado antes da conclusão do processo apuratório correspondente, né? Então, há todo o dever de proteger também, em qualquer tipo de denúncia, a identidade também do suposto denunciado. Não adianta, vai vir pedido de imprensa, pedido pela like, não saber se a pessoa foi denunciada ou não foi, a gente não informa. Porque na ouvidoria a gente protege todas essas informações. Porque se a pessoa ela está sendo denunciada para ser prejudicada, que pode acontecer, né? Se a gente diz que ela tem denúncia em face dela, eu já estou afetando a honra e a imagem, só pelo fato de dizer que tem denúncia em face dela. Então, a gente não vai abrir esse tipo de informação. Então, não cabe à ouvidoria confirmar se tem denúncia, confirmar se não tem, porque isso também afeta a imagem da pessoa. Isso cabe a quem? A área de apuração, após concluído o processo, se a pessoa foi sancionada, vai publicar a sanção da pessoa, aí é outra história. Mas no curso do processo, não cabe à ouvidoria. E aí, só sobre esse fato. Como a ouvidoria não apura, esse acolhimento, esse trato com o suposto acusado vai ser pela área de apuração competente. Aí, até foi uma questão que eu trouxe quando eu fui convidado, falei assim, tem alguns pontos aqui que são específicos de outras áreas, né? Então, a integridade, o programa de integridade é gerido pela Supersecretaria de Integridade. Essa questão de apuração de condutas é pela Corregedoria Geral do Estado, que tem os seus processos de trabalho estruturados pensando nesses pontos. Então, esse tipo de acolhimento já é no processo apuratório, né? Então, assim, o que a gente faz se não tiver elementos mínimos, a denúncia é arquivada. Se tiver elementos mínimos, e quando a gente fala elementos mínimos, não quer dizer que procede ou não. Elementos mínimos indicou um suposto agressor, vamos dizer assim, a conduta relatada, se confirmada, seria irregular, né? E tem lá, eventualmente, no caso de assédio moral, tem lá quem foi a pessoa assediada. A gente vai verificar se tem esses elementos. Essa pessoa é agente público desse órgão? Confere. Aqui e tal, confere. Então, vamos mandar para a apuração. Aí a apuração vai fazer essa apuração preliminar e se tiver aí, sim, materialidade e tal, para abrir o processo administrativo, o sancionador vai abrir, vai dar o contraditório, a ampla defesa, como segue lá o regulamento. Então, assim, a ouvidoria acaba não tendo contato com o denunciado, porque, inclusive, na nossa norma, veda diligência pela ouvidoria e acariação, porque não serve. Nem denúncia não posso, porque a ouvidoria ela acaba fazendo mediação, em alguns casos, por exemplo, numa reclamação, numa sugestão, a gente faz a mediação. E tá, poxa, o cidadão está dizendo que para ele seria melhor se tivesse serviço prestado dessa forma. Não tem como, tem. Mas eu preciso de 6 meses. E aí, cidadão, olha, diz que em 6 meses ele consegue fazer desse jeito que está pedindo. Que bom, ótimo. Isso a gente faz. Agora, quando é denúncia já é um litígio. A gente não vai botar denunciante e denunciado na frente para, como ouvidoria, fazer esse papel. Não, isso é da área de apuração lá no processo apuratório próprio. Então, a gente não tem nenhum tipo de relacionamento com denunciados. Então, se chega uma denúncia, eu não vou ouvir o denunciado, a ouvidoria não deve fazer pergunta para o denunciado. Não. A ouvidoria vai verificar, tem elementos mínimos e vai enviar para a área de apuração. Aí a área de apuração vai fazer o seu papel, de apuração preliminar, se tiver elemento, vai abrir o processo disciplinar e vai para o contraditório para a defesa seguindo seus procedimentos. Mas a ouvidoria não faz esse contato com áreas denunciadas, nem com agentes denunciados. Por exemplo, saindo um pouco do assédio moral. Teve fraude na licitação tal, superfaturamento. A gente não pergunta para a área que fez a licitação. E aí, teve? Não. A gente teve a licitação? Teve. Qual foi a área? Foi essa. Beleza. Então, vamos mandar para a auditoria, nesse caso, verificar se teve superfaturamento mesmo. E aí a auditoria faz um trabalho, vai botando seu planejamento e tudo. Então, assim, a auditoria não tem contato direto com denunciado. Tá?
Tem mais algumas perguntas. Na verdade, a Daniela quis complementar, que foi averiguada, porque, na verdade, ela tinha sido averiguada por alguém que estava acompanhando, e mesmo foi, a despeito disso, não instaurava alguma apuração. Pode ser alternativo. Assim, só aquele pessoal, eu vou voltar nesse ponto. Infelizmente, nesse caso específico, eu não posso manifestar, porque até porque caso concreto não caberia e foge ao alçado da auditoria. Se é a apuração preliminar, já é a área correcional, não é mais a auditoria, o tratamento. O que a auditoria faz é, tendo elementos mínimos, manda para a área de apuração. Aí o processo que é feito lá tem uma normatização, tem todo um regulamento, agora a adequação ou não, e deixar um ponto importante também. A gente agora está finalizando uma metodologia de avaliação, que nos próximos anos a gente vai avaliar as ouvidorias, nós CGE. Vamos avaliar como as ouvidorias estão fazendo o tratamento de suas manifestações para ver se está sendo adequado, está seguindo os procedimentos. Então, aí tem todo esse papel de supervisão também. Né? Mas a gente não tem como aqui num evento falar de entrar muito em casos, não entrar muito não, né? Entrar de forma alguma em casos concretos, porque a gente estaria abrindo ou tratando informações sobre informações que são restritas, né? Aqui, a gente tem primeiro aqui a Zenise falando como proceder quando se escuta um desabafo que revela denúncias significativas com tal de um ato administrativo de conduta, mas quem desabafou não quer oficiar, né? Na verdade, só quer desabafar, não quer denunciar. Esse é um caso difícil mesmo, né? Porque é uma relação de confiança. Tem várias possibilidades, aí depende da relação. Por exemplo, se a pessoa tentar, se tem um grau de proximidade que é tentar orientar a pessoa para que faça a denúncia, que é importante, ou posso fazer por você essa denúncia, ou mesmo sem perguntar para a pessoa, fazer a denúncia de forma anônima, relatando o fato da pessoa. Agora, tem o risco do relacionamento ali. Se a pessoa me contou como desabafo e eu registrei uma denúncia, daqui a pouco ela vai ser chamada para um processo, para ser ouvida como vítima de um caso de assédio, e ela vai saber que foi você que fez o relato, aí é outra questão, assim, nesse relacionamento. Mas não é algo simples mesmo, não. O melhor caminho sempre é tentar orientar, olha, tem um canal de denúncia, esse tipo de conduta poderia ser enquadrada nesse caso, seria importante você relatar, até para que isso não aconteça com outras pessoas. Assim, tem que ter um trabalho bem complicado mesmo. E de convencimento, e agora, se me permite, né, doutor Almir, com toda essa explicação e assim, sobre o cuidado, né, que a ouvidoria, a controladoria tem com os dados do denunciante e até com a possibilidade da proteção em relação a retaliações, né, são mais elementos de convencimento para que seja efetivada a denúncia quando vem para nós como desabafo, né, no cotidiano, porque a gente tem plantão, né? Então o plantão nas diretorias de ensino, às vezes ele funciona como uma ouvidoria, né, porque as pessoas vêm até, queria falar tal coisa, queria contar que está acontecendo isso na minha escola, queria, né, e aí acaba, não é um canal padrão de ouvidoria, mas é muito comum a gente, de fato, receber, né, desabafos que seriam denúncias, né, mas acho que assim, que o senhor trouxe na questão de acalmar, né, o medo de retaliação, né. A Angélica vai citar aqui, essa daqui também, das resoluções que garantem a impessoalidade na administração, parece que foram revogadas. Não foram, tá? Ainda não foram. Daí, assim, por quê? Porque tem todo o poder de designar, cessar e até mesmo retirar um titular de cargo do setor de trabalho, né? Com uma justificativa em relação à plataforma, né? O fato do diretor não alcançar índices nas plataformas, mesmo sendo titular de cargo, já é suficiente para que ocorra esse tipo de penalidade, ferindo os princípios da administração pública? Na verdade, é uma dúvida. Eu desconheço essas resoluções, que tipo de coisa, imagino que seja algo específico de vocês, não sei, porque assim, é uma afirmação muito genérica que eu desconheço. Então, assim, vou dar um exemplo. No nosso caso, a gente estabeleceu o período de gestão dos ouvidores, por exemplo. Já tiveram casos de ouvidores que
que foi pedida a substituição em troca de dirigente, e a gente manteve, e ele continuou, e o gestor atual manteve tranquilamente, porque tem a previsão. Então, assim, cada caso tem que ser avaliado à luz da sua realidade. Eu não tenho como me manifestar sobre resoluções específicas de cada pasta, porque se tem alguma questão de produtividade envolvida e tal, eu não teria como manifestar. Agora, é direito de qualquer cidadão fazer um pedido de acesso à informação sobre isso, sobre mudança de normativas, fazer sugestões, isso no que pertine à ouvidoria, eu posso falar sobre isso. Sim. Tem essa possibilidade de acionar canais de acesso à informação, pode fazer sugestão, reclamar sobre determinadas mudanças. Agora, o que a legislação traz como discricionário da gestão ou não, aí tem a questão do sindicato pode judicializar, se ajudar a judicializar, se achar que tem alguma ilegalidade. A gente, na ouvidoria, não tem como dizer se algo é legal ou ilegal sem conhecer o tema. Seria muito... muito, assim, como é que eu poderia usar uma palavra, né? Não, eu queria ser minha, queria mais light, seria muito ousadia minha, vamos dizer assim, seria muita ousadia eu querer me manifestar sobre uma situação que eu não conheço, né? Então, mas em linhas gerais, o que a gente tem visto, assim, especialmente no nosso campo da ouvidoria, a gente tem trabalhado no fortalecimento do canal, no fortalecimento da garantia institucionais dos ouvidores, na questão de estabelecer os procedimentos bem definidos, até para manter essa questão da impessoalidade, né? A gente várias vezes se depara com situações lá, né, Pablo, os nossos procedimentos nos trazem a tranquilidade e segurança de tomar as decisões. Então, assim, no nosso âmbito, a gente tem visto o oposto, o sentido de sempre primar por ter procedimentos claros, simples, objetivos, o máximo possível. Agora, óbvio, dependendo do nível de decisão, as coisas vão se tornando subjetivas e se estiver dentro da esfera da discricionalidade administrativa, faz parte do processo. E aí tem os canais na ouvidoria para reclamar, fazer sugestão, denunciar, se algo é considerado ilegal, pode acionar outras formas, né, como vocês aqui, por exemplo, para dar esse apoio e suporte aí em caso de eventual situação que seja questionada. Diante das duas próximas perguntas, eu queria, na verdade, queria solicitar se existe hoje algum contato com a Secretaria de Educação no sentido de fazer uma formação aos supervisores, né, sobre como receber uma denúncia, como acolher uma solicitação, porque todas elas aqui, que o senhor reparar, é exatamente isso, né? Recebemos de que não podemos informar ao denunciado sobre o teor da denúncia, né? Quer dizer, o que do teor teria que informar e o que não, na verdade, não pode informar o denunciante, né? Mas o fato, né, é meio difícil não na questão da apurar, né? Só me permite que Claro. assim, que acontece? Angélica. A ouvidoria não pode informar o denunciante o teor da denúncia. A ouvidoria. A área de apuração, se for ouvir o denunciante, vai ter que falar sobre o teor da denúncia. Porque pode estar se confundindo aí o que é a área de apuração e o que é a área de ouvidoria. Esse é o ponto. Assim. Se o denunciante perguntar para a gente, Pablo, tem denúncia contra mim? Qual o teor da denúncia? Eu fiquei sabendo que me denunciaram. A gente não vai dizer que não cabe ouvidoria. Esse processo é apuratório, cabe à área de apuração. Quem está designado para fazer a apuração preliminar, PAD, aí sim, neste momento, ele vai passar o teor da denúncia, protegendo a identidade do denunciante conforme o caso e tal. Então, essa confusão talvez está acontecendo por quê? Eventualmente, a mesma pessoa na ponta lá está tendo interação com a ouvidoria e depois lá na frente pode ser designado para fazer uma apuração, eventualmente, aí confunde os conceitos. A ouvidoria não deve, nenhuma hipótese, falar do teor para o denunciante. Falar do teor para ninguém, na verdade. O denunciado sabe o teor porque ele que registrou. Não, o denunciante, desculpa. O denunciante. Cuidado com o corte aí, não faça esse corte que está errado. O denunciante, ele vai saber do teor
Pelo sistema, que ele fez a denúncia. Ele vai conseguir saber o teor que foi ele que fez. O denunciado não saberá pela ouvidoria, mas poderá saber se for aberta uma apuração preliminar, se for aberta uma... Lembrando que a apuração preliminar não necessariamente precisa ouvir o denunciado. Por quê? Porque ainda não é um processo sancionador. Entendeu? Mas não há vedação. Não há vedação de ouvir. Só não é obrigado a ouvir. Agora, no PAD, é obrigado. E aí, no PAD, tem que dar acesso ao teor, necessariamente, né, para o denunciado. Né? Então, assim, esse talvez seja bom falando de conceito. Pela ouvidoria, o denunciado não saberá o teor da denúncia, nem que foi denunciado. Na apuração, pode ser necessário que ele seja ouvido. Para ele ser ouvido, ele vai ter o direito do acesso ao teor, porque aí ele já tomou conhecimento de um processo apuratório contra ele. Tá bom? Mas, assim, aí, sobre a questão de treinamento, a gente já fez uns treinamentos participou de treinamentos organizados pela Secretaria da Educação, pela ouvidoria, né? Mas, obviamente, a gente tem toda uma interlocução com a Secretaria e a gente pode fazer treinamento tanto da parte de ouvidoria quanto da parte de apuração. O da área de apuração, da corregedoria mais especificamente, o que acontece? Como estão saindo as estruturas das secretarias e vão ser criadas corregedorias setoriais em algumas, né? Depois de criar já está prevista capacitação, acho que no próprio plano anticorrupção nosso está prevista capacitação também em temas de corregedoria. Mas como está na fase de estruturação, acho que eles não fizeram de forma mais ampla, mas é óbvio, se for necessário, eu até levo essa questão lá para o Corregedor-Geral do Estado, sobre a importância lá, ou para ele avaliar a possibilidade de, o mais breve possível, fazer um treinamento específico. A gente vai até fazer junto de ouvidoria e corregedoria, porque gera muita confusão isso. Que parte da denúncia é de quem aqui, né? Assim, até onde vai a ouvidoria, onde começa o trabalho de apuração, né, de corregedoria. Acho que isso é muito importante para vocês, porque não é simples, sabe? Isso não são conceitos tão óbvios, porque, na verdade, é a administração tratando um relato. Mas tem fases, né? Tem uma fase que o denunciado não vai saber que foi denunciado, que é a fase em que está na ouvidoria. A partir do momento que se abre... Porque, por exemplo, se numa análise preliminar, numa apuração preliminar, chega à conclusão que não teve nada, ele não precisa ficar sabendo também que teve uma denúncia contra ele. Ele só vai ficar sabendo se tiver alguma coisa e o responsável pela apuração preliminar tiver a necessidade de ouvi-lo. Aí ele vai ficar sabendo. Então, mas na ouvidoria não haverá essa possibilidade. Tá bom? Retomando esse conceito, né? Na apuração preliminar, o denunciado não necessariamente precisa, né, receber, mas às vezes ele fica sabendo quando ele foi afastado pelo Diário Oficial. Daí não teria, Ele vai ter que saber o motivo do afastamento. Ele vai ter que... né? Porque a gente está com um caso aqui que a gente precisou requerer, né? Pelo nosso associado, porque ele foi afastado sem saber por quê e não foi informado que teve uma recusa, a gente precisou pedir, inclusive, judicialmente, né? Por isso que a gente sempre fala que, a não ser que seja para arquivo, né? É importante ouvir o denunciado, porque a gente tem uma preocupação com o cerceamento de defesa mesmo, né? Embora naquele momento ainda não é defesa, né? Mas a gente sabe disso. Mas assim, se houve um afastamento, não foi assim, porque uma apuração preliminar, por si só, ela não gera afastamento. Seria uma cautelar. Foi uma cautelar. E aí ele teria solicitado informação sobre a cautelar. Né? Então, assim, porque tem essa questão. Uma coisa é não necessitar ouvir. Outra coisa, a partir do momento que teve um ato administrativo, aí é outra questão que precisa ser avaliada à luz tem até que verificar como é que está lá no decreto de apuração preliminar. Isso aí é um conceito mais correcional na fase de apuração. Mas, direito de pedir o acesso tem. A questão do motivo da negativa de acesso tem que ser fundamentada para ter uma negativa de acesso. Porque o padrão é sempre a publicidade como preceito geral, o sigilo como exceção. Para negar o acesso a esse tipo de informação a uma parte, aí tem que ter uma justificativa. Eu não posso dizer assim, teria que ter dado ou não teria que ter dado, porque eu não sei do caso concreto, nem cabe saber.
Mas o direito de solicitar o acesso aí tem assim, qualquer um tem direito de solicitar acesso sobre um processo que diz respeito. No geral, sobre qualquer processo, independente de dizer respeito ou não, né? Mas quando a gente está falando de processos apuratórios, a apuração por si só já tem proteções naturais de acesso a terceiros, né? Que é uma coisa que se confunde muito, por exemplo, ó, o denunciante ele quer saber sobre o processo preliminar decorrente da denúncia que ele fez. Ele não vai ter acesso enquanto não tiver a conclusão do PAD, porque ele não é parte. Denunciante não é parte, mas o investigado é parte. E aí, tanto que no nosso caso lá, um dos serviços prestados pela CGE é o acesso a procedimentos correcionais, a solicitação de vista, e todo procedimento para solicitar vista. Então, às vezes acontece com a gente lá, o cidadão ele fica sabendo que tem um processo lá, e ainda não é para ter de vista. Aí a área ela vai analisar. Se a área negar a vista no processo, o cidadão pode entrar pela lei, ou na justiça, né? Tem vários instrumentos. Mas também acontece, às vezes, de cidadãos que são parte de processo pedirem informações sobre o processo via lei. E a gente vai analisar a justificativa do órgão, se tinha justificativa para negar ou não. Né? Tudo isso é porque, por exemplo, digamos que, eventualmente, apesar de ser um processo de análise de apuração preliminar, que é administrativo, tenha uma investigação policial em andamento e o juiz tenha dado uma cautelar para que não se dê acesso. Pode acontecer, não estou dizendo assim, pode acontecer. Então, eu não posso dizer assim, nunca vai ter ou sempre vai ter. Né? Mas, via de regra, a partir do momento que sabe que tem um processo que é parte, né, o direito de solicitar informação existe. É porque já está até pacificado isso no Supremo, né? Está pacificado no Supremo. Mas duas coisas. Súmula 14. Isso, exatamente. Né? Hoje a gente conta com CIPAs, né, nas diretorias de ensino, que é algo novo dentro da administração. Você está com teto, né? Está preocupado, né? Bom, vou passar então todas as perguntas e você já pode ir dar um apanhado para poder concluir, tá certo? Então, assim, se a gente pode tratar também numa outra, mas a CIPA, às vezes, é o canal de denúncia de um assédio, né? E como que os conselheiros, porque daí é função do conselheiro, não só acolher, né? Mas prevenir o assédio, daí é aquilo que o senhor estava colocando no começo da sua fala, né? A ideia da prevenção. E a função dele também propor correções ao ambiente, né, para quem seja saudável, para todo mundo que está lá, né? Então, se vocês têm alguma conversa, se é só na educação que a gente tem CIPA, se já tem algum outro órgão, vocês têm alguma coisa nesse sentido, né? No radar anticorrupção, né? A gente, assim, de forma leiga, a gente liga a corrupção a desvio de dinheiro, né? Mas que outras coisas entram na questão da corrupção ou a corrupção é o contrário da integridade no serviço público, né? Então, quer dizer, é o seu antônimo, né? Além de desvio de recurso, de conflito de interesse, né? O que pode ser encarado como corrupção que a gente vai encontrar nesse radar, né? E deixa eu ver que tem mais 6 manifestações aqui para ver se tem mais alguma coisa. Você quer fazer, tem uma pergunta aqui. Não, tem uma interação. Pode vir aqui. Com relação à lei da revitimização, enquanto supervisor, nós temos que realmente realizar apurações preliminares e muitas vezes envolvem crianças. Por conta da lei da revitimização, nós não podemos mais ouvir as crianças, mesmo acompanhado de adultos. Para fazer estudo especializado tem que ter treinamento. A legislação fala sobre essa questão. Sem treinamento não pode fazer estudo especializado, é só o relato espontâneo. Então, esse é um ponto assim, que a gente vai estar trabalhando nesse protocolo que eu mencionei, porque necessariamente tem que ter treinamento, a legislação fala sobre treinamento para estudo especializado. Então, assim, chamar uma criança para contar o relato sem estar habilitado para estudo especializado não está previsto na legislação realmente. É só o que todos podem fazer, ouvir relato espontâneo, e sem interferir
interferir no mínimo no relato espontâneo, porque tem que ser espontâneo, né? Quando a criança procura e tal. Para você ter uma ideia, a gente teve, visitando, como mencionei, alguns estados, até uma delegacia especializada, que eles contaram casos de que um professor, uma professora, ouviu o relato espontâneo de uma aluna, ficou nervosa, levou para a diretora chamou para escutar, e aí foi, ligou para o pai da criança, e o pai queria matar o suspeito. Isso não foi nem no ambiente escolar, assim, relato foi no ambiente escolar, mas a agressão teria sido sofrida na residência. E aí, quando a diretora viu que ia dar problema, ligou para a polícia foi correndo e foi lá antes do pai fazer algo contra o suspeito, que aí ia ser um trauma muito maior. Então, assim, é algo muito sensível mesmo. Eu estou falando de assédio sexual nesse caso aqui, tá? É mais sensível que assédio moral. Quando vai ser feito? Não, aí eu não, assim, é porque a gente ainda está trabalhando isso, porque hoje a educação já tem o estado para assédio sexual, tá? Contra assédio sexual, já tem um protocolo existente que envolve isso, mas assim, o treinamento não é a CGE que vai dar o treinamento, tudo tem Está sendo programado. não, nós falamos que assim, nós não somos qualificados para dar esse treinamento pela legislação, né? Então tem que ter conversa com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, tem que haver todo, como é que chama? De proteção lá. Rede de proteção, tem que envolver a rede de proteção. Então não é algo que a CGE faça, ou que é um órgão, ou que a Secretaria faça sozinha. Envolve toda a rede de proteção. No caso, assédio sexual, estou falando que é algo mais complexo mesmo, mais sensível, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo a melhor coisa da nossa cabeça e está criando um problema maior, né? Mas é algo muito, muito difícil mesmo de tratar, por isso não é fácil de atualizar o procedimento, né? Mas, enfim, espero ter... Mas sobre isso é assédio sexual que tem essa questão, né? Qual é o outro, Tiana? Isso. Aqui é uma questão específica. Eu acho que até acolhendo a questão da colega, na época que saiu as orientações do Tribunal de Justiça, né, a respeito da escuta especializada, a gente chegou a fazer uma discussão. Nós, da educação, que estamos no cotidiano com crianças e adolescentes, nós somos considerados profissionais que já tenham de formação inicial, né, a questão da escuta especializada, né, porque tem, por exemplo, queixas de professor. Tem a questão do assédio, a gente apura assédio, inclusive sexual, né, com relação a crianças, né, e adolescentes, assim como tem também outras formas de violência, né, que são denunciados, né, para o diretor, para a coordenadora, para a funcionária, para a supervisão na ouvidoria. E aqui é uma dúvida específica, né? Porque as denúncias referentes às diretorias de ensino são encaminhadas todas para o dirigente. Então, vem para a ouvidoria e volta para a diretoria apurar. Mas e quando o denunciado é o dirigente regional ou é a dirigente regional, né? Como que fica essa delicadeza? Porque a impressão que normalmente vem para a gente averiguar, né? Estou falando da gente a supervisão, né? Chegou da ouvidoria, é tarefa da supervisão, ó, vai lá na escola ver o que está acontecendo, vai lá, né? E quando é o superior imediato, né? No caso, como que funciona isso? É a própria controladoria, que é isso que eles perguntam, né? Eles respondem a quem? Direto para a ouvidoria? É a corregedoria que assume? Como que é esse trâmite? Bem, assim, isso vai ficar mais tranquilo, mais claro, quando sair a reestruturação da secretaria e criar a corregedoria setorial. Aí vai ficar na corregedoria setorial e vão ter os requisitos, determinado tipo de denúncia, determinada autoridade, subir para a controladoria. Como isso dá espaço na diretoria de ensino, acaba ficando algo meio confuso hoje ainda, mas que é da área da corregedoria, né? Nossa, da ouvidoria, especificamente esse tratamento, né? Mas o que a ouvidoria faz é encaminhar para a área de apuração competente para tratar. Com a estruturação das corregedorias setoriais, nas maiores pastas, pelo menos, isso vai ficar mais explícito, porque vai ter uma área de corregedoria responsável por dar esse tratamento. Então, assim, e nos casos que envolverem determinados critérios, subir para a controladoria. Eu acho que está bom, né, gente? Porque, né, eu queria agradecer, né, ao doutor Valmir a disponibilidade,
até no avanço do tempo, né? A gente tinha falado 1 hora, você está aqui há praticamente 2 horas conversando conosco. Você vê, olha, o pessoal continua no online, então significa que gostaram bastante, né, da nossa atividade. E nós do Sindicato APAS, você vai trazer aqui? A gente queria mais agradecer a sua presença. A gente tem aqui um pequeno mimo, né, do Sindicato APASE, que é uma delicadeza, porque, afinal de contas, né, sabe que o senhor dispôs do seu tempo, né? Isso. Pode trazer, dona Paula. Isso. E, como é de praxe, a gente traz aqui, né, uma agenda e uma caneta da base para cada um dos dois. Aí é para você também, tá bom, meu querido? Para o Pablo também, né? Vem para cá, Pablo, para o pessoal sobe aqui, porque daí o pessoal que está online também te conhece, tá certo? Então, se você quiser pegar e dar suas palavras finais, aí você conhecer um pouquinho do nosso sindicato, das ações que a gente faz de informação, né? Tá bom? Queria agradecer muito a sua disponibilidade. Tenho certeza que todo mundo que está lá no online, né, está bastante satisfeito com esse nosso encontro. Que seja o primeiro de muitos. Não, só agradecer a acolhida, né? Com esse mimo, vamos dizer assim, no final, né, Pablo? E o Pablo, para quem não conhece, boa parte não deve conhecer, né? Não, talvez sim dos treinamentos, na verdade, né? O Pablo é coordenador de gestão. Meu nome é Pablo Bastos, sou coordenador de gestão de ouvidoria e atendimento ao usuário, e a parte da diretoria de ouvidoria e defesa do usuário de serviço público, fica diretor, hoje sou subordinado do como diz, e se precisar da gente lá, você entrar em contato, a gente deixa nosso e-mail, a gente tem mais contato com a área de ouvidoria, que é nosso papel de coordenação, mas outras pessoas também precisarem fazer a de reclamação, denúncia, provavelmente os programas da educação, mas com priorização depois está disponível. Funciona no prédio? Aqui, A gente funciona na região Pestana 300, que é perto da fazenda, mas estamos talvez, não sei se em breve mudando, mas atualmente estaria na região Pestana 300, que é perto da fazenda, como outro prédio, 18º andar. O andar é deles. Assim, mais uma vez agradecer. Eu falo muito também, então acaba que quando tem bastante participação eu me perco no tempo também, mas é porque foi realmente um prazer estar aqui, é bom poder tirar dúvidas e ver o que a gente pode sempre estar buscando aprimorar para melhorar a acessibilidade de vocês, porque afinal de contas a gente não trabalha para a própria ouvidoria, a ouvidoria trabalha para os seus clientes, né, que são os usuários, e muitas vezes os servidores não se enxergam como usuários da ouvidoria, e eles são usuários fundamentais, inclusive, porque geralmente os servidores públicos eles têm mais informações que podem qualificar as suas demandas. Então, se a gente conseguir sempre ampliar o conhecimento dos canais que estão à disposição, é sempre algo muito positivo para a gente, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade desse fórum extremamente qualificado e com a capacidade de multiplicar informações para outros colegas do dia a dia de trabalho também, e que em breve a gente consiga ter mais novidades para melhorar ainda mais o acesso ao Estado por meio da auditoria pública. Obrigado e até a próxima. Vamos dar vocês para tomar um cafezinho, tá? E o pessoal que está online, tá certo? Então a gente vai encerrar agora a gravação e a reunião. Queria agradecer. Fazer uma foto? Fazer uma foto, a gente faz uma foto, tá? Não, deixa eu só